Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Atílio Faoro. Eu estou aqui para apresentar para você um vídeo a propósito da devoção do Sagrado Coração de Jesus, na campanha que é feita pela Associação dos Devotos do Sagrado Coração de Jesus. É uma missão muito grande, nobre, importante, porque não haverá salvação para o Brasil se não houver uma grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A renovação do Brasil está ligada à devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Isso não sou eu quem digo, são os papas, são os santos que atestam que há uma devoção que pode regenerar os corações, porque se trata disso, regenerar os corações, sem o qual a sociedade não se regenerará, a família não se recuperará e nós continuaremos com a descristianização galopante do país. No vídeo de hoje, eu estou solicitado por um devoto e um membro da campanha do canal que me pede para tratar se a igreja adora imagens. Porque o Sagrado Coração de Jesus tem uma promessa em que diz: a minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. Ora, o Sagrado Coração de Jesus, então, ele mesmo recomenda que as famílias, as casas, os lares tenham uma estampa do Sagrado Coração de Jesus. Logo, a pergunta fica, então a igreja aceitou isso e a igreja é a favor da adoração ou veneração das imagens. Bom, antes de continuar o vídeo, eu pergunto se você acha que é muito importante este tema. Eu lhe peço desde já, se você quer participar da campanha, você pode participar de várias maneiras. É uma campanha de difusão da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que ela comporta várias iniciativas. Uma delas é esta aqui. Nós estamos difundindo uma belíssima imagem do Sagrado Coração de Jesus e de Maria, onde você vê, já que eu coloquei aqui dentro de uma pequena moldura, de um quadro, para ter em sua casa, na parede ou em cima de um móvel, como você quiser, mas você pode encomendar gratuitamente esta representação dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, pelo 0800 608 6247. Eu recomendo muito que você faça isso, porque nós temos poucos exemplares e há muitos pedidos. A primeira edição foi esgotada, agora nós estamos na segunda edição e primeiro difundimos só o Sagrado Coração, agora estamos difundindo, veja que maravilha, estamos difundindo a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e Maria, que são um só coração, como diz São João Eudes. Então, o tema que eu quero tratar com vocês é o tema da adoração de imagens. Quer dizer, os católicos adoram imagens. É preciso distinguir e tratar com cuidado esse tema, porque nós católicos somos, infelizmente, muito atacados por certas correntes protestantes, não todos, que criticam os católicos por adorar imagens. Bom, então, o que é a imagem? A imagem é uma representação. Antes de mais nada, eu quero começar por distinguir as palavras que eu vou usar. Existem duas palavras que são muito diferentes na linguagem e no sentido próprio. Uma é adoração, outra é veneração. O que é adorar?
Adorar vem do latim, que significa ad horatio, quer dizer, é uma ação ou efeito de adorar, prestar culto, atenção para esta palavra, prestar culto a Deus, é um culto. Né? Isso é adorar. Venerar vem do latim também, que significa venerabilis em latim, digno de veneração e de respeito. Muito diferente no seu conceito, na sua raiz. Uma coisa é venerar, quer dizer, dar um profundo respeito a alguma coisa, respeitar, amar com respeito a alguma coisa. Outra é efeito de adorar, é um ato de, ou efeito de culto a Deus. Então, quando as pessoas confundem as palavras, a essência das palavras, nós não podemos chegar a esclarecer nada, porque a pessoa confunde veneração com adoração. Então, o que acontece no tema da acusação que os católicos sofrem a respeito da chamada adoração das imagens? Bom, já está se vendo que adorar aqui é dar um culto ao verdadeiro Deus, portanto, há uma contradição entre as palavras. Mas existe a argumentação, digamos, os argumentos que acusam, aqueles que acusam a Igreja Católica de adorar imagens e que são, que querem acabar com as imagens, eles se baseiam num fundamento bíblico que realmente existe, segundo o qual estaria proibida todas as imagens. Isto realmente está no Êxodo 24,5, também no Deuteronômio, no Levítico, etc. Há uma proibição no Antigo Testamento, onde Deus diz: não terás outro Deus que eu, que moi, que eu. Não farás nenhuma estátua ou imagem de coisas que representam o céu ou a terra. Bom, então aqui está uma proibição de fazer imagens ou ídolos. Aqui entra um outro conceito que é ídolo. O que é um ídolo? É uma representação em pedra, em matéria orgânica ou madeira, que é levada a ser adorada. Então, na antiguidade, eu vou agora entrar um pouco na história, da história sagrada. Na antiguidade, quer dizer, antes de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus não tinha figura humana. E havia uma tendência de todos os povos pagãos, e que era muito espalhada, de fazer com que todos fossem adoradores de deuses. Quer dizer, havia deuses por todas as partes. Era o boi, era a vaca, era como na Índia ainda hoje, era o sol, as estrelas, as montanhas, as serpentes. Havia uma ideia de que Deus, havia um poder nesses elementos da natureza. Então, aqui entra o conceito de ídolo. Quer dizer, ídolo é aquele elemento por onde vem uma força deste elemento, por exemplo, uma serpente, ou uma representação de uma serpente, de onde eu preciso respeitar. Então, no Antigo Testamento, na Antiguidade, havia ídolos por todas as partes. Cada casa tinha um ídolo. Nas ruas havia ídolos. Na Grécia, em Roma, tudo era em função dos ídolos. Quer dizer, todo mundo tinha que prestar adoração a certos ídolos, porque se imaginava que desses ídolos vinham forças extraordinárias da natureza ou do homem. Às vezes eram coisas escabrosas, impuras,
Então eram vícios, adoração de vícios, como Deus Baco, o Deus do vinho. Então, era uma adoração de vícios humanos também. Mas, sem me alongar muito sobre essa história, nós vemos também que na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento ainda, não estava proibido fazer imagens que representassem o verdadeiro Deus. O que estava proibido era fazer imagens que representavam os deuses falsos. Então, existe na própria Sagrada Escritura, por exemplo, no Êxodo 25, 18, 22, onde Deus pede a Moisés para fazer um bezerro de ouro, um querubim de ouro, não um bezerro, um querubim de ouro, que depois foi levado para o templo. E no templo de Jerusalém, portanto, o Antigo Testamento, havia estátuas, havia esculturas, havia, portanto, ídolos, quer dizer, imagens. Bom, então, não é que a Sagrada Escritura proíbe completamente a construção e a edificação ou a fabricação de imagens. A Sagrada Escritura proíbe a construção, elaboração ou a apropriação de imagens de falsos deuses, não do verdadeiro Deus. Então, quem adora a vaca como se fosse uma divindade, está cometendo um pecado contra o primeiro mandamento, porque adorará somente a seu Deus, verdadeiro Deus. Mas isso vale hoje também. Nós não vamos dizer hoje que não tem idolatria. Quantas vezes eu mesmo visitei no Brasil fazendas, sítios, na entrada do sítio, já na porta, existe uma ferradura. Por que ferradura? Por quê? Porque se atribui à ferradura um poder especial divinante, algo de divino, de força divina, que protege dos espíritos. A ferradura, o dente de coelho, a patinha de não sei o que, todo esse mundo de amuletos que no Brasil está cheio, tudo isso é idolatria, porque é dar a uma coisa concreta, um objeto da natureza, ou artificialmente criado pelo homem, capacidade de poderes excepcionais. Então, aqui está um pouco a história do assunto idolatria e adoração da imagem, a acusação que existe contra a Igreja Católica que vem da Sagrada Escritura. Resumindo, a Sagrada Escritura não proíbe a construção de imagens, apenas proíbe a construção, a edificação e a fabricação de imagens de deuses falsos. Aqui está a verdadeira verdade. Agora, a Igreja Católica, ela admitiu sempre o culto das imagens, apesar de ter sido atacada em dois momentos históricos, muito fortemente atacada, pelo movimento dos chamados iconoclastas. Ícono eram imagens, clastas, destruidores, aqueles que queriam destruir as imagens. Isso foi um movimento no Oriente, no século VII e VIII, que queria destruir todas as imagens. Por quê? Porque esta tendência do homem é uma tendência que vem da natureza decaída do homem, de achar que nas coisas criadas pode haver um poder divino. No Antigo Testamento, nos povos antigos, todos os povos eram assim. E ainda hoje, como eu acabo de dizer, existe isso. Então, foi preciso haver esse movimento iconoclástico que foi condenado pela Igreja no Concílio de Nicéia, de 787, com São João Damasceno, que declarou claramente que as imagens tinham seu direito na Igreja. Por quê? Porque as imagens representavam nosso Jesus Cristo.
ou representavam a Virgem Maria ou representavam os santos. E a partir do momento, aqui está uma frase extremamente importante de São João Damasceno. Antigamente, diz outra, nos tempos antigos, Deus não tinha nem corpo nem figura e não podia ser representado por uma imagem. Mas a partir do momento que ele se fez carne e habitou entre os homens, se pode fazer imagens daquilo que representa Deus. Aqui entra o ponto central da minha exposição. Quer dizer, a partir do momento que nosso Senhor Jesus Cristo veio à Terra, mudou tudo. Porque nosso Senhor Jesus Cristo trouxe uma figura de Deus, uma figura humana de Deus. E Nossa Senhora como uma representação também da santidade daquela que é a Mãe de Deus. E, portanto, isso está em São João Damasceno, e se você quiser conferir, pode ir no Catecismo da Igreja Católica, no número 1159, onde está essa passagem de São João Damasceno. E, portanto, tornando legítimo a representação de figuras de Nosso Senhor Jesus Cristo, de Nossa Senhora, ou dos santos, para representar aquele que é adorado, quer dizer, ou venerado. Não se trata, portanto, de adorar, ou seja, dar um culto que só se deve a Deus, aquela imagem, aquela fotografia. É como na vida cotidiana, se eu tenho em casa uma fotografia do meu pai, da minha mãe, ou de uma pessoa que eu admiro, eu até posso pôr um vaso de flores perto, uma vela no dia do aniversário dela, faleceu, me faz lembrar ela. Assim também, na Igreja Católica, se pode ter imagens que representam o Deus verdadeiro. E isso é absolutamente normal e racional. Não existe nenhuma contradição e nenhuma possibilidade de atacar a Igreja Católica por causa disso. Então, esta explicação ela é suficiente para distinguir bem a posição da Igreja e a posição daqueles que são pouco, digamos, infelizmente, na situação que nós estamos hoje, na realidade, eu compreendo, existem muitos católicos que não sabem responder esta objeção. Então, nessa situação, há três coisas que os católicos precisam estudar. Precisam estudar para responder bem a estas respostas. Porque senão, muitos católicos ou não têm resposta, ou alguns se deixam, pior, influenciar por esta ideia e ficam com a tentação de acabar com as imagens. Quer dizer, nós entramos num espírito protestante iconoclasta dentro da Igreja Católica. Nós, católicos, podemos ter essa tendência. Assim, eu resumo o que eu quero dizer. É preciso, sim, venerar ter imagens, sim, que vão nos levar a admirar, a lembrar, a adorar aqueles que são representados pela imagem. Se é nosso Senhor Jesus Cristo, como está aqui, por exemplo, este quadro, né, que aliás é muito doce e mostra bem a doçura de Nossa Senhora e de Nosso Senhor aqui, que recebe, que vem do Sagrado Coração de Jesus. Aliás, você não esqueça, se você não encomendou ainda, encomende agora pelo 0800 608 6247. Esta reprodução já está benta. Nós tivemos a visita, aliás, muito honrosa, do padre Ziad, que veio para benzer as imagens. Você pode ver agora, por exemplo, o padre Ziad benzendo estas imagens. Você não deixe de ter essa imagem, pela promessa que existe do Sagrado Coração de Jesus. Assim, eu lhe deixo aqui esta mensagem e recomendo muito que você distribua também este vídeo para que muita gente conheça e responda e saiba responder à objeção de que os católicos adoram imagens. Não é verdade, nós veneramos as imagens e nós adoramos somente a nosso Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, que merece a nossa adoração.